Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Dr. Carlos Calvário e, ouvindo quer o que disse agora, quer o que disse aqui na anterior comissão, fica sem se perceber como é que tudo aconteceu. Eram feitas imensas auditorias, imensos departamentos, toda a gente supervisionava tudo, o regulador era informado, resta saber como é que foi possível ter acontecido o que aconteceu. Portanto, vamos ver se agora, com as respostas que o Sr. Doutor nos vai aqui dar, se conseguimos levar esta cruz ao Calvário e se conseguimos aqui alguns novos esclarecimentos. Eu começava por lhe perguntar, o Sr. Doutor tem ideia que o senhor já trabalhou num banco privado em que no departamento de risco tinha o poder de veto, é assim? Exatamente, o General Bank. Quais foram as diferenças que no exercício precisamente das mesmas funções com poder de veto sobre a concessão de créditos, em que efetivamente o Departamento de Risco funcionava, para depois as mesmas funções, mas destituídas de poder, que encontrou quando trabalhou no Grupo GES? O banco, como lhe disse, quando entrei quando iniciei funções na área de risco, o departamento era muito pequeno, na altura era muito pequeno, depois cresceu muito ao longo dos anos, mas tinha uma estrutura que fundamentalmente se apoiava, digamos assim, em sucessivos níveis hierárquicos de aprovação das operações. Portanto, era mais uma questão de limites de crédito, que os poderes de crédito estavam baseados sobretudo em montantes, do que quer que seja. Como? Alunados. Exatamente. Portanto, até desde os balcões até à Comissão Executiva. As alterações grandes que houve, efetivamente, em termos da política, do processo de crédito, foram efetivamente iniciados depois de 2009. Em 2009, digamos assim, a certificação ARB do BES, houve uma alteração muito significativa da forma como o crédito passou a ser concedido. Porque, em vez de ser pura e simplesmente com base em montantes, os poderes passaram a ser com base no scoring. Scorings são ratings da mesma, só para distinguir. Scorings é para particulares e ratings para empresas. Mas, portanto, os processos de crédito todos, de crédito à habitação, cartões de crédito, crédito individual, isso para os particulares. E depois os outros tipos de crédito todos para empresas passaram, digamos assim, a ser feitos em função do rating. É evidente que, primeiro, não há banco nenhum que funcione neste sistema da ARB, quando isto é atribuído a uma carteira de crédito, portanto, que é originada antes deste processo, não é? O crédito para a frente é que é originado desta maneira, não é? Bem, por outro lado, nos bancos que digamos assim, eu tinha conhecimento na altura em que estava mais ligado à área do risco, os bancos não conseguem ter 100% de coberturas de ratings também. Há sempre casos em que não há ratings. E aí o que acontece é uma de duas soluções. Ou os ratings são impostos pelo patamar máximo do banco que dá o crédito e diz isto é um rating determinado. Ou então, por isso simplesmente, digamos assim, decidem dar o crédito mesmo sabendo que não há rating. Portanto, o processo que foi seguido foi de cobertura, de aumento global da cobertura dos ratings,
ao longo dos períodos, a partir de 2009 para a frente, até 2012, 2013, mas há sempre, como digo, uma parte de créditos que não, nas empresas, sobretudo, não, nos particulares, as coberturas de crédito, as coberturas de rating foram logo extremamente elevadas. Agora, há efetivamente uma quantidade enorme de créditos para trás que não são objeto, digamos assim, de crédito a priori, não é? Portanto, e, por outro lado, o conceito de crédito tinha poderes porque nunca abdicou deles, porque era um modelo diferente daquele onde eu trabalhei, efetivamente. Agora, isto não quer dizer que não haja, nesse do General Bank, efetivamente tinha. Mas, inclusivamente, eu trabalhava em Lisboa, mas eu nem sequer dependia hierarquicamente da pessoa, do diretor-geral da sucursal em Portugal. Eu dependia diretamente do responsável máximo de risco em Bruxelas. Agora, é assim, uma cultura de imposição de ratings, etc., não é uma coisa que se faça também de um momento para o outro. Há sempre uma tentação enorme de se dizer que quem conhece melhor os clientes não são as pessoas do risco, mas são as pessoas das áreas comerciais. Há sempre essa tentação. Portanto, essas são as diferenças. Se isto tem algo de diferente, muito diferente, relativamente a outros bancos, eu posso dizer que em Portugal, com exceção do BES, só há outro banco certificado em ARB, que é o Millennium BCP. Os outros bancos não sei por que razão, mas nunca foram certificados. E o novo banco continua a ser certificado em ARB, que eu saiba, nunca perdeu essa qualificação. Que eu saiba, nunca perdeu essa qualificação. Foi sempre um banco ARB. E significa que o novo banco continua a ser capaz de ter a qualificação para ser ele próprio a quantificar os seus próprios requisitos de capital. Portanto, modelos de gestão de risco da forma como as áreas comerciais lidam com a área de risco, há vários, não há só um, estes são quase os extremos. Mas repare que mesmo a questão mesmo do direito de veto, do Departamento de Risco, poder dizer não se faz este crédito, não é, ele próprio estava assim, na altura, recordo-me que havia quem entendesse que isso também não era propriamente o mais adequado, porque não permitia um equilíbrio entre as várias funções, digamos assim, que contribuíam para a análise de risco de crédito. Bem, dito isto, há bastantes modelos. Aquele é um modelo que foi evoluindo, como digo, mudou muito a partir de 2009, com a introdução dos ratings, mas um outro pormenor, desculpe um pouco de estruturação, não estava preparado talvez para fazer aqui uma apresentação sobre a evolução dos processos de crédito e das políticas de crédito, e portanto não tenho isto estruturado. Mas repare, o sistema de incentivos é talvez das coisas mais delicadas no meio disto tudo. E explico diretamente porque em 30 segundos. Quando se concede o crédito, normalmente as áreas comerciais estão muito vocacionadas para o produto bancário, para o comissionamento, supostamente não tem risco, mas até algum poderá ter, mas sobretudo para o produto bancário, para as margens financeiras, etc., para conceder crédito. A questão é que, normalmente, as imparidades surgem depois de conceder crédito, e às vezes surgem bastante tempo mais à frente, não é? E, portanto, os sistemas de objetivos e incentivos têm que ser devidamente calibrados e, ultimamente, nos últimos anos, tem havido grande avanço na área bancária relativamente a isso, de tal forma que não haja incentivos, não haja, por exemplo, atribuições de prémios pecuniários, para ser claro,
a não ser, digamos assim, depois de passado bastante tempo, sob pena de haver um incentivo forte a que sejam concedidos créditos que normalmente depois só vêm a revelar os seus problemas bastante tempo depois. Desculpe, foi o melhor que consegui muito bem. elaborar sobre esta questão. Muito bem, Sra. Quintela, só para confirmar uma coisa, se me perdoa. O novo banco continua a ser um banco ARB? Eu tenho todos... Não, é para confirmar isso. Obtive agora essa confirmação. Continua a ser um banco. Portanto, repare, Sr. Presidente, muitíssimo obrigado. O que significa que, afinal, se me permite, afinal, quer dizer, portanto, havia um percurso que foi feito e que a minha equipa, não eu, não quero aqui ter louros de coisas feitas por terceiros, mas havia um percurso que conduziu à certificação em ARB por parte do Banco de Portugal, que vai muito para além da atribuição de ratings. Não os quero incomodar com isso, mas o CSARB foi um trabalho que durou 6 anos, e até 2009. E a certificação, já agora, Sr. Presidente, permite-me dizer isso, porque é que eu não sabia se ainda era ou se não, tinha a ideia que seria. Mas porque é que não tinha a certeza absoluta? Porquê? Porque é sempre condicional. A qualquer momento, o Banco de Portugal pode retirar a qualidade de banco ARB imediatamente. Pode dizer, não, os senhores não estão a cumprir isto ou aquilo ou aquilo outro. E, portanto, ele foi atribuído em 2009 com um caderno de encargos, mas é normal, para nós, até creio que na altura, nem foi assim muito grande. Eu participava na altura em vários fóruns internacionais de banca, onde este assunto era discutidíssimo, e quando eu referi o número de medidas que tínhamos que implementar, etc., na continuidade, tínhamos 2, 3 anos, aquilo é um processo contínuo. Houve colegas meus de outros países que me disseram que tinham 10 vezes mais coisas para fazer. Portanto, se o novo banco hoje ainda é um banco ARB, é porque a gestão de risco provavelmente foi considerada que ainda mantém, digamos assim, alguns princípios de qualidade. Não é? Bem, muito obrigado, Sr. Doutor, peço desculpa, espero não ter prejudicado o seu raciocínio. De maneira nenhuma, Sr. Presidente, é sempre um gosto e as perguntas que faz são sempre muito pertinentes. Ouvindo a explicação que o Sr. Dr. Calvário aqui nos traz, eu confesso a minha perplexidade, a menos que agora também nos consiga explicar rapidamente, ou mais demoradamente, os dados do relatório da Ernst & Young, de 6 de outubro de 2015, que refere as maiores perdas dos devedores do novo banco, em que temos, por exemplo, o Grupo Muniz da Maia, Bernardo Muniz da Maia, com uma exposição total a 31 de dezembro de 2014 de 614 milhões de euros. Em paridade, a 30 de 6 de 2015, 202 milhões de euros, 34%. Pior cenário previsto, perdas de 294 milhões de euros, 49%. Pergunto-lhe, e podia-lhe dar outros exemplos, tenho aqui também, tirei o grupo Ongoing, do Nuno Vasconcelos, a Promovalor, Luís Filipe Vieira, a Pré-Build, de João Gama Lobo, José Guilherme, portanto, tudo isso, relativamente a este, lhe faço as mesmas questões, Sr. Doutor. Quem tratava destes créditos? Quem os aprovava? Que garantias eram prestadas? E que papel tinha o Departamento de Gestão de Risco Global e que pareceres deu, designadamente na esteira da atribuição da AERB em 2009 pelo Banco de Portugal? Muito obrigado. Falou de alguns nomes que eu conheço, obviamente. Há aqui uma série deles que certamente nesse mesmo relatório, ou certamente noutros, devem estar explicados onde é que eles foram aprovados. Pelos montantes pelos quantos me está a falar,
de certeza absoluta que não foram aprovados nem nos balcões, nem nos departamentos intermédios, etc. Terão sido aprovados certamente no nível máximo de crédito. Alguns desses nomes, lembro-me também que tinham péssimos ratings, que provavelmente foram atribuídos já a posteriori da concessão desses mesmos créditos. Mais uma vez, é preciso ver em que ano é que isso foi atribuído. Portanto, o papel que nós tínhamos era de atribuir ratings se nos pediam. Era possível efetivamente ir ao Conselho Máximo de Crédito, ao Conselho Financeiro de Crédito Diário, sem que, inclusivamente, o DRG soubesse quais eram as operações de crédito que eram propostas pelos administradores nesse Conselho. E a administração que estava presente tinha poderes para aprovar ou não aprovar. Estava presente um representante do DRG, sim senhor, e se tivéssemos sido avisados antecipadamente de qualquer crédito que fosse analisado, e se tivéssemos o rating, certamente diríamos as razões, e dissemos de certeza absoluta, as razões, crédito a crédito, relativamente a essas operações. Mas há pelo menos aí duas que surgiram com créditos, por exemplo, para financiar ações, compras de ações. E, portanto, esses de certeza absoluta, esses e mais uma série deles, que foram concedidos mais ou menos nessa altura, são prévios ao ARB e são prévios, não tinham ratings de certeza absoluta quando foram atribuídos, etc. É uma questão apenas de... Mas tenho quase certeza absoluta, porque isso é para aí de 2007, 2008, portanto, tenho relativamente presente com bastante segurança, digamos assim. Portanto, o nosso papel era, sempre que sabíamos que ia um determinado dossiê a Conselho, pedíamos os elementos todos necessários para o analisar, fornecíamos esses elementos ao Conselho, explicávamos as nossas opiniões, ainda mais se os ratings fossem maus, mas o Conselho de Crédito não tinha poderes para alterar o rating. O Conselho de Crédito. A Comissão Executiva, curiosamente, tinha. A Comissão Executiva poderia alterar, poderia fazer o chamado override de um rating. Que eu me lembre, esse poder não foi utilizado. Mas tinha outro poder. A Comissão Executiva podia aprovar créditos com mau rating, ou créditos sem rating. Muito bem, nessas reuniões onde o Sr. Doutor estava em representação da DGR, da DRG, e quando emitiu pareceres, obviamente que seriam escritos, pareceres escritos, portanto, que devem existir. Devem existir. E que esses pareceres seriam contrários à aprovação destes riscos, destes créditos. E o que é que lhe era dito? Destes que se recorda. Repare, quando emitiam parecer contrário, e mesmo assim eles eram aprovados, qual era a argumentação que era usada? Como lhe disse, de alguns que falou, dois pelo menos, mas há mais para créditos de compras de ação, compras de ações. Não nos foi pedido sequer nunca que emitíssemos rating, os ratings inicialmente, antes de eles serem aprovados, tenho quase a certeza absoluta que só soubemos da apresentação deles no próprio Conselho. Quando emitíamos rating mau, isso é obviamente um parecer desfavorável, mas repare, o Conselho... E esse parecer ficava a acompanhar o dossiê? Sim. Se havia rating, há, de certeza absoluta, nos dossiês da concessão de crédito,
qual era o rating que nós atribuímos. Aliás, isso ficava registado pelos sistemas informáticos todos do banco. Isso é introduzido imediatamente dentro de um sistema global de gestão de ratings, onde constam os ratings que são atribuídos em cada momento e quando é que são validados, etc. É uma plataforma que só serve para isso. Mas, para além disso, devem existir fecheiros, não sei se são informáticos ou se são de papel, mas existem certamente fecheiros. Agora, os ratings maus, para já, o conceito de ratings maus é sempre um conceito ligeiramente subjetivo, não é? Mas os ratings maus têm uma consequência imediata, é que depois, quando se calcula o capital para um banco AIRB, não antes disso não, mas para um banco AIRB, quando se calcula um rating mau e é atribuído um rating, pronto, abaixo, que tem dois efeitos. Tem dois efeitos. Um é que isso constitui um trigger de imparidade e, portanto, obriga a que depois seja analisado no tal comitê de imparidade que eu referi há pouco ao outro subdeputado, tem que ser analisado nesse comitê de imparidade. Mas tem outro efeito ainda mais, não sei se tão importante, mas um efeito paralelo, é que os requisitos de capital são exponencialmente elevados, ou seja, conceder um crédito a partir do chamado investment grade para cima, ou conceder um crédito de baixa qualidade de rating, implica que os requisitos de capital disparem. Quem faz como é que eu ia dizer, a análise do trade-off de se quer efetivamente conceder mesmo assim aquele crédito, correndo o risco de ter que constituir imparidades ou de ter requisitos de capital mais elevados, é o único órgão superior do banco, que é a Comissão Executiva, não é? Senhor Doutor, nós sabemos, é do conhecimento geral, que qualquer cidadão comum que se dirija a um banco e que peça qualquer mútuo, contraia qualquer mútuo, quer seja para a habitação, quer motivos, o que é que seja, lhe são repetidas garantias, e quer seja hipotecárias, quer seja outro tipo de garantias. Por aquilo que se tem percebido, é que quanto maior era o montante do crédito que era pedido, devia ser se era o tal score individual, a credibilidade que o devedor, que a pessoa que ia contrair o crédito merecia, porque aí eram dispensadas a concessão de garantias. É assim? Não, peço desculpa, mas não é. Mas pronto, é assim. A qualidade de risco de um devedor... Eu pergunto sobre garantias. Já há bocado não, mas eu estou-lhe a falar por garantias. Nestes créditos, que garantias objetivamente eram prestadas? À semelhança dos outros cidadãos que tinham que prestar. É essa a minha pergunta. Sim, mas eu estou a explicar isso. Vou tentar explicar, é muito rápido. O scoring ou rating é o nível de qualidade de risco daquele cliente. As garantias são um colateral que mitiga esse risco, mas não influencia uma à outra. Eu sei que se disse com ironia, por isso é que dei precisamente o exemplo, por exemplo, do qual scoring de Joy Brard. Não é? Estamos a falar de a partir de que montante é que passa a ser desnecessário ou é pela qualidade pessoal da própria pessoa que deixa de ser necessário dar garantias para a concessão de crédito? Há um princípio básico, né, na concessão de crédito que é muito simples, que é o seguinte: não se concedem créditos por causa das garantias. Concedem-se créditos porque se acha que a atividade do cliente é adequada para gerar rendimentos que, digamos assim, permitam o reembolso do serviço da dívida. Pronto, isso apenas só um comentário lateral. Agora, o facto desses créditos, a racionalidade que têm é pelo menos estranha, porque os créditos eram concedidos para comprar ações, não é? E, portanto, quer dizer, o facto de apresentar como colateral, inclusivamente, as próprias ações, que era isso que se tratava,
não é nitidamente, aí concordamos, penso eu, não sei se era essa a sua intenção, se não for, peço-lhe desculpa, mas concordamos ambos que não é uma boa prática. Agora, esses créditos, quando foi atribuído o rating, era muito mau, era mesmo muito mau. Os ratings eram muito maus, independentemente de existirem ou não existirem colaterais, porque o rating não depende dos colaterais. O rating não depende dos colaterais. Doutor, e quando atribuía esses ratings, a quem é que os entregava? A quem é que os transmitia? Não era só o Dr. Ricardo Salgado que sabia destes maus rankings e do inerente perigo que a concessão de crédito nestas circunstâncias implicava. Sr. Deputado, houve um rating em condições especiais, que eu expliquei há pouco, pedido pelo Dr. Ricardo Salgado. Não há mais. Os ratings fazem parte de uma central enorme, uma plataforma de informática, penso que continuará a ter exatamente aquela que existia em 2013 ou 2012, quando eu deixei o Departamento de Risco, não deve ter havido grandes alterações, e esses ratings eram analisados, portanto, todas essas posições eram analisadas no Comitê de Risco, e, portanto, que há atas. E, como digo, isto não é intuito personas, isto não é dirigido a uma pessoa, não é isso. O processo de rating consta de uma série de plataformas informáticas, porque os requisitos de capital do banco são calculados a partir exatamente desses ratings, a partir de 2009. São calculados, ou seja, portanto, o acesso ao rating, aos ratings atribuídos, estavam inclusivamente, depois de serem atribuídos, se houvesse uma decisão de crédito antes de ser atribuído um rating, ele obviamente não estava lá, mas estava lá o espaço em branco, e certamente era perguntado a mim ou aos meus colegas que estavam nesses conselhos de crédito, porque é que não havia rating. De certeza absoluta que era perguntar. E, portanto, depois de serem atribuídos, quando foram renovados, estava lá o rating. E estava lá na folha de aprovação, nas folhas ou nos formulários informáticos, ou o que quer que seja, através dos quais, digamos assim, os créditos são aprovados, fazem parte os ratings, portanto, estão lá, estão visíveis. E nos comitês de risco, a mesma coisa. Portanto, para concluir, digamos assim, toda a gente dentro do banco tinha acesso aos ratings dos clientes, o que era normal. Estavam nos computadores. Se um gestor de empresas, qualquer pessoa, não precisava de ser a administração, bastava ser o gestor de empresas, se quisesse saber qual é o rating de um determinado cliente, bastava consultar, estava disponível para toda a gente. Muito obrigado, Sr. Doutor. A PwC fez um relatório a 3 de agosto de 2014 em que analisa as grandes exposições de crédito do BES e do Novo Banco a 3 de 8 de 2014. E depois há um relatório da Ernst & Young que analisou estas mesmíssimas exposições a 31 de dezembro de 2014 e todos nós sabemos que a diferença entre uma e outra avaliação é abismal. Podia-lhe daqui dar vários exemplos, mas o Sr. Doutor sei que os conhece. Foi dito também já pelo Sr. Doutor aqui anteriormente que esta questão em concreto que foi discutida variedíssimas vezes na Comissão Executiva com o Conselho de Administração do Novo Banco, tendo havido várias reuniões, e estou a citar o Sr. Doutor, houve critérios diferentes, e diz uma coisa que eu não consigo perceber e que é extraordinária. Houve imóveis avaliados por um valor inferior e que já tinham sido vendidos por um valor muito superior. Noutros casos, houve desvalorização decorrente de outras circunstâncias. É capaz de me explicar como é que foram avaliados imóveis por um valor inferior, se esses mesmos imóveis já tinham sido vendidos por um valor superior? Quais são os critérios que estiveram subjacentes a estas avaliações? Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Pode-me situar? São declarações minhas? Pareceu-me a certa altura que estava a citar declarações minhas. São declarações que o Sr. Doutor prestou
Na anterior Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui, quando lhe foi perguntado precisamente como explicava isto. O Sr. Doutor explicou isto, veio cá em fevereiro, salvo erro, fevereiro de 2015, e disse precisamente estas palavras que eu acabei de lhe citar e que lhe posso ler. Disse que houve correção aos valores entre a primeira e a segunda avaliação, o painel de avaliadores era o mesmo, e depois diz assim: isto foi muito discutido com a Comissão Executiva, com o Conselho de Administração do novo banco, tendo havido várias reuniões, houve critérios diferentes, imóveis avaliados por um valor inferior, mas esses aqui que já tinham sido vendidos por um valor muito superior. O que eu lhe pergunto é, consegue-me explicar como é que numa avaliação é avaliado um imóvel que já está vendido por um valor superior e nesta avaliação é-lhe atribuído um valor inferior àquele com que objetivamente já foi vendido, pelas palavras do que o Sr. Doutor disse? Eu agradeço-lhe muito. Espero ter sido clara desta vez. Claríssimo. Confesso que as próprias expressões do Sr. Doutor não eram muito claras da outra vez, também percebo isso. Já me recordo o que aconteceu foi que essas avaliações que foram feitas no final do ano, no final de 2014 para princípios de 2015, se a memória não me traiçoa, então devem ter sido essas a que eu me estava a referir, porque eu estive aqui em 2015, não é? Em fevereiro ou março de 2015, portanto, à volta disso. Os avaliadores, efetivamente, confirmo, o painel de avaliadores que foram escolhidos pela Ernst & Young era completamente diferente do painel de avaliadores que o BES tinha anteriormente. E já agora aproveito só para esclarecer que o BES não tinha só 1 ou 2 ou 3 avaliadores. Eu creio que não respondi a essa questão anteriormente, veio-me agora à memória que tinha falado disso. E lembro-me efetivamente que houve realmente bastantes trocas de opiniões entre realmente a equipa de avaliadores da Ernst & Young pensava que eram da Price, sinceramente. Pronto, eu não quero. Eu tenho quase certeza que era da Price. O painel de avaliadores foi indicado pela PricewaterhouseCoopers. Não eram avaliadores do banco. Não eram avaliadores. Eu tinha acabado de chegar ao departamento, mas lembro-me perfeitamente que foi um painel de avaliadores indicados. São avaliadores da Ernst & Young que a Price aproveitou para precisamente esse trabalho. É o que consta da anterior comissão. Há 2 avaliações que foram feitas, a primeira da Price e a segunda precisamente da Ernst & Young. Uma em agosto e outra em dezembro, com 4 meses de diferença. Espera lá, já localizei. Eu disse há bocado que houve 2 ETRICs em 2013. O primeiro ETRIC é com a Ernst & Young. Pronto, ok. E o Sr. Deputado o que está a falar é das divergências entre essas avaliações e as avaliações da Price. Mas no final do ano, as conversas que houve foi com avaliadores indicados pela PricewaterhouseCoopers. Pronto, então peço desculpa, porque eu agora já estava a pensar que era eu que me tinha aqui baralhado. E, portanto, houve efetivamente, realmente, diferenças grandes. Eu lembro-me perfeitamente que houve casos em que nós pedimos, o Departamento pediu, porque não percebia os critérios de um dos avaliadores e pediu a 2 do mesmo painel e houve diferenças grandes, mesmo dentro do painel indicados, não era para nós, não eram avaliadores sequer do banco, eram avaliadores indicados dentro do painel dos avaliadores da PricewaterhouseCoopers. Por isso é que a Ernst & Young, sinceramente, eu isso não sei, não acompanhei essa auditoria. Acompanhei as outras anteriores com a Ernst & Young, essa não. E a questão da venda é que, essa é facílima de explicar.
é que, entretanto, a ESAF tinha vendido um conjunto de imóveis muito avultados, armazéns, logística, qualquer coisa assim do género, mas esse conhecimento da venda não era do conhecimento de quem estava a avaliar, que tinha sido avaliado, vendido uns dias antes, para um concurso qualquer, e tinha sido vendido tudo em bloco. Já no novo banco, já dentro E os avaliadores que avaliaram aqueles imóveis porque estavam num período anterior, estavam a olhar, imagino, não sei, estavam a olhar para outubro, que foi vendido em novembro, não é? E as nossas conversas são em dezembro, imagino. E, portanto, não sabiam que aqueles imóveis tinham sido vendidos, entretanto. E os valores a que eles chegavam eram inferiores àqueles que tinham sido efetivamente vendidos. Isso foi questionado. Foi questionado pelo seguinte, não porque isso provocasse um prejuízo, mas porque estavam a ser utilizados, efetivamente, alguns critérios difíceis de entender. Olha, e nem era tanto por mim, até pelas pessoas que trabalhavam comigo, que realmente me levantaram várias dúvidas quanto efetivamente à forma como estavam a ser conduzidos os trabalhos. E isso meteu a administração do novo banco. Lembro perfeitamente que meteu o meu administrador na altura e que houve reuniões e discussões à volta daquilo. E houve ajustes efetivamente, nesses valores, por razões desse género. Isso, sinceramente, com esses anos já lá não ia, mas ainda bem que me lembrou, porque foi exatamente assim. Obrigado, Sr. Doutor, porque efetivamente é extraordinário, não é? Se um imóvel, ou se uma carteira de imóvel já tinha sido vendida por um valor muito mais elevado que aquilo que estava a ser avaliado, coloca-nos sérias dúvidas sobre a idoneidade de quem está a fazer também as avaliações. Eu peço desculpa, eu não quero pôr aqui em causa a idoneidade dos avaliadores, não foi isso que eu disse. O que a mim me fez uma confusão é que, quer dizer, que houvesse realmente alguns critérios que conduziam até a esse era o extremo. Quer dizer, melhor do que o valor de mercado de um bem é algo que até já foi vendido. Foi vendido um mês antes. Por um valor muito mais elevado do que ao que lhes estavam a ser dado. Exatamente. Mas existirão certamente registros dessas conversas e dessas trocas de opiniões, que, aliás, foi apenas nessa altura, porque depois, num ano depois, ou seja, de 2015 para 2016, que eu ainda acompanhei, porque eu em 2016, eu saio em abril de 2016, portanto ainda acompanho o fecho de contas de 2015 no que diz respeito a estas matérias restritas, não é? Eu penso que aí já não houve grandes divergências, que eu me recordo. Obrigado, Sr. Doutor. Eu pergunto, o Sr. Doutor visitou na Suíça as instalações em Lausanne, onde estava o chamado quartel-general da Espírito Santo Service, da contabilidade, enfim, de toda aquela área financeira, e ficou admirado por a falta de recursos, quer pela falta de dignidade das próprias instalações, funcionavam em meio andar, nos subúrbios de Lausanne, e também ficou admirado, melhor, a expressão do Sr. Doutor não foi admirado, ficou chocado. A expressão do Sr. Doutor foi fiquei chocado com tudo. Quer com a falta de dignidade para as instalações, que até se situavam a 3 km do privé, quer com a falta de recursos humanos e com a falta de recursos técnicos também, designadamente ao nível do material informático. Eu pergunto, quando esteve lá há 3 ou 4 dias, segundo aqui relatou, ao ser confrontado com esta realidade, enquanto estava precisamente à procura de soluções e a fazer pesquisas e auditorias, isso não lhe fez soar todas as campainhas, afinal parece a velha história das offshores, tem uma tabuleta na porta e por lá não está lá nada. A bota não batia com a perdigota. Aqueles serviços, em concreto, não se coadunavam com a dimensão e a grandeza daquilo que aparentava ser o Grupo GES. Eu pergunto-lhe que ilações é que o Sr. Doutor tirou daí e se isso lhe fez soar algumas campainhas e se teve alguns procedimentos na sequência disso.
essa visita que eu fiz a essas instalações foi em março ou abril de 2014. Eu já tinha, e foi no âmbito das funções que desempenhei durante 6 meses, já depois do ETRIC. E, portanto, quer dizer, não sei que campanhas é que podiam ter falado mais depois daquilo tudo que já tinha acontecido, e nomeadamente do facto de eu ter reportado, ou seja, a minha equipa, ter reportado um aumento de endividamento da ordem dos 2.400 milhões de euros, mais coisa menos coisa, que tínhamos encontrado, não é? Portanto, 2.300 ou 2.400 milhões de euros. Portanto, sinceramente, não sei mais é que poderíamos ter feito do que isso. Agora, eu acho que foi eu acho que fui talvez, a culpa terá sido minha, certamente, de não me ter explicado bem. A questão que me impressionou tanto não foi a falta de dignidade, era um sítio limpo, associado, não tinha nada. As pessoas que lá encontrei eram pessoas obviamente, que me trataram bem até, não tenho nada também a dizer relativamente a isso. Agora, o que eu não encontrei lá foi pessoas, o que eu não encontrei lá foi técnicos. Nós estávamos a olhar, supostamente era ali que estava a Espírito Santo International, era ali que estava a Espírito Santo International, era ali que estava o topo do grupo, e eu não encontrei lá técnicos, digamos assim, nem técnicos, nem ferramentas, e não era tanto uma questão, do tamanho dos computadores, não é tanto uma questão dos computadores, é mais uma questão de ferramentas mesmo. Olha, pedi coisas ultra básicas que me mostrassem como é que faziam o controle da tesouraria, por exemplo. Como é que faziam o controle da tesouraria, que é uma coisa básica numa empresa? Como é que faziam o controle das valorizações das participações? Não tinham nada disso. E as pessoas que lá estavam, atenção, eu nunca disse mal das pessoas que lá encontrei, mas eram administrativos, não eram técnicos. Não encontrei lá ninguém, com todo o respeito, ninguém que demonstrasse ter um conhecimento mínimo, e relatei isso, relatei isso lá, relatei isso aqui nesta comissão, porque realmente fiquei impressionado como é que era possível que a holding máxima do GES não dispusesse desses recursos humanos. O facto de ser nos subúrbios ou não foi tanto isso que me impressionou. Foi mais a falta de pessoas com qualificações, que soubessem de finanças, que me explicassem qual era a situação de tesouraria, que me explicassem como é que geriam todas as participadas, etc. Não encontrei lá ninguém. E estavam lá 5 ou 6 pessoas, mais nada. Sr. Doutor, folga em saber que de 2015 para cá evoluiu na perspectiva que não ficou assim tão impressionado com o que estava, até pelo facto de ser subúrbios, mas isso agora já respondeu, e eu tenho outras questões para lhe perguntar. Fiquei particularmente perplexa também com o que referiu quando se diz que naquelas reuniões onde estava o Dr. Francisco Machado Cruz, o Dr. José Castela e o Dr. Ricardo Salgado e também o Sr. Doutor, que quando se estava a discutir, quando foi descoberto a questão da ocultação do passivo, se oculta passivo, se põe, quais são os ativos que se põem aqui, para fazer esta contabilidade criativa, que agora é a expressão da moda que se está utilizada, que o Dr. Ricardo Salgado terá dito numa reunião, bom, ou foi um problema de consolidação ou por erro, como se estivesse ali, bom, quer dizer, ou partiu o salto do sapato ou caiu-me a corrente do relógio, quando estamos a falar de uma derrocada total. Eu pergunto-lhe se estavam ali nesta reunião, em conversações, para descobrir o que é que tinha acontecido, se tinha havido erro, se tinha havido consolidação, o que é que era esta expressão do Dr. Ricardo Salgado, esta forma de rematar uma questão que era particularmente premente, era a derrocada do grupo. Seria suposto que qualquer pessoa
naquele lugar em concreto, ao descobrir que um funcionário ou que um conjunto de funcionários tivesse cometido um erro colossal desta dimensão, que fosse enfim, de arrancar cabelos. Eu pergunto-lhe se também nesta reunião qual foi a participação que o Sr. Doutor teve, se esta expressão do há aqui um erro, uma consolidação, também não lhe fez chamar as campainhas, e quais foram as consequências que, a ser um erro, que sabemos que não foi, mas que poderiam ter sido para os funcionários, no caso concreto, o comissário ao conto, que as tivessem cometido. Se isso aí foi ali detectado pelo Sr. Doutor nesta reunião, ou se foi perfeitamente líquido, que não havia erro nenhum, porque a conversa era neste sentido, neste tom ameno. E penso que esgotei o meu tempo e agradeço ao Sr. Presidente pela tolerância. O que saiu ali não foi o que se esteve ali a discutir, não foi exatamente como é que se ia resolver qualquer erro nenhum. Eu expliquei há bocado e volto, mas não tem problema nenhum. Eu fui-me dito pela pessoa que era o meu interlocutor na área do GES, que era o Dr. José Castela, na altura, que estava acompanhado pelo Dr. Francisco Machado da Cruz, que se eu quisesse saber a dívida que eu tinha, que tinham sido a minha equipa a pedir, no âmbito do ETRIC, a ele, Dr. José Castelo, que estava acompanhado também, por acaso, naquela reunião pelo Dr. Francisco Machado da Cruz, que teria que falar com o Dr. Ricardo Salgado. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Se é preciso falar, não tem problema nenhum. E, efetivamente, ninguém pôs em causa nessa reunião, nem nas, creio que uma ou duas que seguiram, porque foram apenas 3 dias que houve de intervalo entre efetivamente a primeira e a última, que já foi agora situada no tempo, com a ajuda preciosa que foi dada. A questão nunca se pôs que não era aquele passivo. Nunca ninguém me disse que nem o Dr. Ricardo Salgado nunca me disse, nem pôs nenhuma dúvida que era aquele passivo que já me estava a mostrar. E o passivo era, repito, entre 2,3 a 2,4 mil milhões de euros acima daquele que estavam nas contas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro. Desculpe, pois que esse era o passivo. A questão é onde é que ele tinha estado ocultado. A questão não é que ele existisse, a questão era o erro era onde é que ele tinha estado. Exato. Isso ninguém nem se acusou, e continuo a repetir exatamente a mesma coisa. Eu nunca ouvi dizer, quer de parte nomeadamente do Francisco Machado da Cruz, para chamarmos as pessoas pelos nomes, nunca ouvi dizer que o culpado, que tinham sido ordens do Dr. Ricardo Salgado, nem o Dr. Ricardo Salgado dizer o que quer que seja ao Dr. Francisco Machado da Cruz. As dúvidas não me pareceu haver. Não parecia haver dúvidas sobre aquilo, tanto assim é que algumas das explicações, pelo menos bizarras, que me foram apresentadas como sendo um problema de consolidação de contas, eu essas disse que imediatamente não podia ser, porque aquilo que me estava a ser dado era uma folha. Primeiro, isto foi tratado assim como uma folha deste género, uma folha destas, não, que estas já tem aqui, já está estragada aqui pelas minhas notas, mas era uma folha com uma série de números e que tinham, face a 31 de dezembro de 2012, um aumento enorme. Mas esse aumento era só na Espírito Santo International. E, portanto, a possibilidade de haver algum erro de consolidação, eu essa disse imediatamente ao Dr. Ricardo Salgado na altura. Também não vi ninguém defender, ali nas outras duas pessoas, não vi ninguém defender que tivesse havido um erro de consolidação. Quem inventou isso foi o Dr. Ricardo Salgado. Podia ter sido um erro de consolidação. Eu disse, esse definitivamente não é. Não é, porque das duas uma. Quer dizer, isso podia ser se houvesse uma empresa, de repente, a surgir ao lado, está a ver? Mas não era. A diferença que havia era na empresa ela própria. Portanto, não há erros de consolidação.
Se era um erro contabilístico, etc., não ficou continua a não ser claro para mim hoje, mas pronto, os tribunais certamente averiguarão isso no momento oportuno, relativamente àquilo que efetivamente aconteceu. A intencionalidade do erro não foi assumida por ninguém. Não houve nenhuma intencionalidade, eu fiz isto porque alguém me mandou fazer. Não. Isto são os valores. Os valores. Eu disse, está bem? Era um aumento para aí de 40 e tal % da dívida da Espírito Santo International. Oh, Sr. Doutor, mas essa é precisamente a minha Então, questão, ou seja, se era líquido para toda a gente, sim, se não estava ali em causa a questão do erro, portanto, não havia surpresa, as pessoas objetivamente sabiam que aquilo que era o passivo, não era ali a reunião, as pessoas sabiam, quem lá estava nessa reunião sabia, era mais que assumido. Oh, Sr. Deputada, eu não tenho dúvidas, porque, quer dizer, olha, quem pôs em dúvida que não se tivesse enganado numa coisa, e eu vou-lhe explicar até porque que a certa altura, não nessa primeira, mas na segunda, porque na primeira era uma folha, mas na segunda reunião trouxeram mais elementos, o Dr. Francisco Machado da Cruz trouxe mais elementos, e trouxe mais elementos, uma série de páginas. Olha, aquilo que não nos tinham dado, aquilo que nós estávamos a pedir, aquilo que a minha equipa estava a pedir há vários dias e que não nos estava a ser entregue, ele trouxe aí uma série de coisas, nomeadamente sobre notes. E o que eu reparei é que havia notes de elevadíssimo valor que maturavam ou seja, venciam-se e eram renovadas por outras de valores praticamente iguais com uma velocidade enorme. E fiz uma pergunta, quer dizer, porque às vezes poderia ter acontecido. Não foi definitivamente o que aconteceu. E na altura disseram-me logo que não havia, que isso também não era assim. Mas eu perguntei se por acaso não tinham duplicado eventualmente, poderia ter acontecido. Mas disseram, não, Dr. Francisco Machado da Cruz, não. Afirmou nessa reunião, não, esta é a dívida, mas vamos verificar mais uma vez se há alguma dúvida, mas eu tenho a certeza que esta é a dívida. E foi essa dívida que, passado só esse momento de confrontação, foi imediatamente comunicada a todas as entidades ligadas à administração do banco, ao Banco de Portugal, à Pricewaterhouse, à KPMG, etc. Foi imediatamente comunicado. Muito bem.